Oi, pessoal. Primeiro, a solidariedade às vítimas, aos familiares das vítimas, 61 pessoas que perderam a vida no trágico acidente do voo, da Voo e Paz, que caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, região de Campinas. Vamos ao palpitão do Silo. Neste final de semana, o Campeonato Brasileiro vivendo a sua 22ª rodada. Primeiro, o jogo no Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará, entre Fortaleza e Criciúma. Vai ser amanhã às 4 da tarde. Para mim, o Fortaleza, que é o terceiro colocado hoje com 39 pontos ganhos, deve vencer esse jogo. Jogo bastante equilibrado, amanhã às 7 da noite, entre Cuiabá e Grêmio, na Arena Pantanal. Para mim, um empate seria um resultado mais justo. O Cuiabá tentando uma reação, o Grêmio também no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Criciúma, daqui a pouco a gente fala do Criciúma, o Grêmio tem 21 pontos ganhos e o Cuiabá está na zona do rebaixamento, mas eu acho que um empate, pelo menos para o time do Cuiabá, que está jogando em casa. Ainda amanhã, no Mineirão, tem o clássico, né? Cruzeiro e Atlético. É um jogo para pegar fogo, mas o Cruzeiro, para mim, é o favorito, deve vencer esse jogo. É o quinto colocado hoje, subindo bastante depois da contratação e também da estreia dos reforços aí no Campeonato Brasileiro. O Cássio pegando muito, né? O Cássio é um baita no goleiro. O Lautaro Dias fazendo gols lá na frente. E o Atlético Mineiro tem 28 pontos ganhos. Há uma diferença entre os dois. Eu acho que o Cruzeiro, para mim, é o favorito. Ainda neste sábado, Vasco e Fluminense, mais um clássico. O Vasco subindo bastante de produção. É o 11º colocado com 24 pontos ganhos. O Fluminense ainda na zona do rebaixamento. Eu iria de empate nesse jogo. Corinthians e Bragantino, Corinthians e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino foi eliminado na Copa do Brasil e o Corinthians passou pelo time do Grêmio, nos pênaltis. Para mim, por jogar em casa, amanhã às 9h30 da noite, o Corinthians tem um ligeiro favoritismo. Domingo, 11 horas da manhã, Juventude e Botafogo. Esse é um jogo bastante difícil. O Juventude em seus domínios, Juventude que passou pelo Fluminense na Copa do Brasil, tem grandes chances contra o Botafogo, que vem machucado, né? Foi eliminado pelo Bahia e para mim, se eu pudesse optar, eu optaria por Juventude ou empate, tá bom? Mesmo com o Botafogo sendo um baita do time e hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 43 pontos ganhos. Falamos de Juventude e Botafogo, vamos falar Arena Fonte Nova, casa de apostas, Bahia e Vitória, mais um clássico na rodada. Para mim, claro, o Bahia é o favorito, Bahia que está também nas quartas de final da Copa do Brasil. Neste domingo, Dia dos Pais, também temos Flamengo e Palmeiras. Esse é um jogo muito difícil de optar, né? Porque o Flamengo, pela Copa do Brasil, venceu o Palmeiras recentemente por 2-0. Depois o Palmeiras venceu o Flamengo por 1-0 no critério do saldo de gols. O Flamengo acabou levando a melhor, passou nas quartas de final. Precisa ver aí, eu jogaria num empate ou Flamengo. São Paulo e Atlético Goianiense, domingo às 4 da tarde. O São Paulo deve jogar com time misto, né? Pensando na Libertadores no meio de semana contra o Atlético Nacional do Uruguai. Ainda assim, eu acho que o São Paulo é o favorito para esse duelo contra o Atlético Goianiense no Morumbi, que mais uma vez pode ter um público gigante. Internacional e Atlético Paranaense é um jogo também, mais um jogo difícil, né? Você vai falar, mas tudo é difícil. Mas não é fácil não. O Atlético Paranaense, que passou pelo Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro em 8º lugar, tem um time muito mais compacto, um time muito mais formado, um time numa situação muito melhor que do Internacional, que está na boca da zona do rebaixamento, quem diria, né? O Internacional está a apenas 1 ponto do Fluminense, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, se fosse para optar por um favorito, Internacional, por jogar em casa, tem um ligeiro favoritismo, mas precisa reagir. Senão, dependendo da combinação de resultados, pode terminar essa rodada, que é a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Dia dos Pais, pode terminar na zona do rebaixamento. Foram os meus palpites. Você acha que é diferente disso? Você acha que outros times devem
devem ter uma supremacia em relação àquilo que a gente escolheu. Bom, no final de semana a gente vai estar acompanhando e vai ter live das 6 da tarde no domingo para a gente falar principalmente do jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense e essa reação do time do São Paulo depois de um empate, para alguns frustrante, mas para outros, usando o regulamento da Copa do Brasil, o São Paulo empatou contra o Goiás sem gols. E a Copa do Brasil vai ter o sorteio na segunda-feira, que a gente vai estar ligado também. Bom final de semana a todos. A gente está, nesta sexta-feira, de leve, bem de leve em casa. Tá frio lá fora, quente aqui dentro. Um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus. Valeu, tchau.